Olá, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o padre Cláudio Tassiano. Ele é padre na paróquia São Sebastião, a igreja matriz de Suzano. E no dia 1º de julho, ele completou 22 anos de sacerdócio. Seja muito bem-vindo, padre. Agradeço de coração, Leonardo, por mais essa entrevista. É sempre um privilégio, uma honra poder estar aqui com o Grupo Hoje de Comunicação para conversar um pouco sobre a vida religiosa, sobre a Igreja Católica. Padre, e já entrando neste assunto, você completou 22 anos de sacerdócio no último dia 1º de julho. E eu queria saber de você, qual o processo mais ou menos para ser padre? Qual a preparação necessária para chegar ao sacerdócio? Antes de qualquer coisa, o candidato precisa ser livre da escolha. Não é porque a mamãe quer que ele seja padre, tio, não. Ele precisa querer. Depois passa pelo processo de discernimento da igreja. E esse discernimento se dá através do padre da paróquia onde o jovem atua e depois passando pelo crivo, evidentemente, do parecer daquele padre que ocupa pastoral vocacional. Esse padre que ocupa pastoral vocacional, cabe a ele acompanhar os futuros candidatos, vamos dizer assim, ao seminário diocesano e aqueles que pretendem ser padres. Aí o padre dando ok, o padre da paróquia, da pastoral vocacional, o reitor do seminário. Aí a pessoa entra lá e faz os 8 anos, mais ou menos, de estudo, e não é só o estudo, é a convivência no seminário, aprender a conviver com a diferença, com a pluralidade, é você aprender a rezar junto. Então, tudo isso vai aprendendo, vai ajudando o jovem a gradualmente assumir o ministério. E, ao mesmo tempo, tem também o estágio pastoral, e os finais de semana o seminarista vai nas paróquias para ir pegando o jeito, como que funciona a paróquia, como que é o trabalho do clérigo. Mais ou menos foi assim. Então, eu fiz toda essa caminhada, até culminar, evidentemente, na ordenação depois do tempo de seminário. É isso que eu ia perguntar um pouco para você. Como foi para você, né? Na verdade, quando você sentiu esse desejo de ser padre, como foi esse processo? Foi um processo assim que teve alguns momentos que você, por algum ponto, por alguma situação que fosse, pensou assim, acho que isso não é para mim, eu acho que vou desistir. Como é que foi para você? Olha, quando eu comecei o processo vocacional, eu tinha 16, 17 anos. Né? Então, novo de tudo, né? E o que me encantava na vida clerical era a participação na missa, porque eu era coroinha. Né? Então, eu acompanhava os padres nas missas, nas comunidades, nas pequenas comunidades. Uhum. Então, tudo isso me encantava bastante. E já no processo mesmo, no acompanhamento propriamente dito, com a possibilidade de entrar no seminário, o que me chamou a atenção foi a vida de um padre, Ezequiel Ramin, que foi morto, né, justamente por amor a Cristo e por amor àqueles que eram oprimidos pelos grandes fazendeiros da época, mais ou menos na década de 80. E aquilo me chamou muita atenção, muita atenção. Quer dizer, a vida de um padre implicava não somente rezar, mas também a lutar por aqueles que precisam. Então, achei muito nobre a missão e assim foi. Agora, quanto a crises, dificuldades, a gente, evidentemente, não passou somente por uma crise, mas 2, 3, 4 crises. Né? Mas aqui estamos. Né? Evidentemente que a vida vocacional, vamos dizer assim, não é uma música de uma nota só. Né? Então, você vai passando por experiências amargas, duras, difíceis, né? Mas, pela graça de Deus, não méritos nossos, mas pela bondade divina, pela generosidade do Altíssimo, aqui estamos. E daí, padre, você citou, por exemplo, assim, a vida do padre não somente como uma reza, mas também como pela luta pelos direitos dos oprimidos. Qual, na sua opinião, você diria que é o maior dever de um padre para com os seus fiéis? É ensinar isso também? Mostrar que não é somente rezar, mas também lutar pelos direitos daqueles que são fracos? Eu sempre digo que a fé, ela não é um esforço eminentemente vertical.
né? Quer dizer, eu vou falar com o Altíssimo e aí, a partir daí, tudo vai se resolver. Não, não. Essa linha vertical se sustenta na horizontal. Porque, para mim, fé se desabrocha no amor. A fé verdadeira nos leva ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro nos leva à fé verdadeira. Sem isso, a fé se torna mais uma experiência alienante, pessoal, doente, distorcida, que pode levar ao fanatismo religioso, a uma alienação sem precedente, do que propriamente uma experiência profunda com Cristo. Porque ninguém dá vida por doutrina, ninguém dá vida por ideia, você dá vida por alguém. Então a fé deve nos levar, evidentemente, ao encontro pessoal com Jesus. E Jesus, ele falou do Pai, evidentemente falou do Pai, mas esse amor de Pai se visibilizou no modo dele tratar as pessoas, na acolhida à pecadora, acolhida ao cego, ao doente, aos excluídos. Então isso é muito encantador e muito urgente e novo. Quando eu digo novo, quer dizer uma novidade que não envelhece, é atual, né? A mensagem de Cristo é atual. Então quer dizer, quem ama, ainda que nunca tenha entrado numa igreja, está perto de Deus. E quem não ama, ainda que tenha 30, 20, 50 anos de igreja, está longe de Deus. Né? Então está de corpo presente, mas não de alma e espírito. E padre, eu gostaria de dizer, nessa esfera também de amor, algo que te marcou na sua vida como padre. Uma experiência, uma das histórias que tenha mais te marcado nesses 22 anos que você tem vivido como padre. Eu lembro que eu ainda não tinha me ordenado padre e fui visitar uma senhora. E ela pegou e falava: Cláudio, olha, eu estou sentindo uma dor aqui incalculável, calculável. Mas estou tão feliz de poder estar aqui, ó, segurando a minha Bíblia. E ela tinha a reação de alguém com muita dor, mas em nenhum momento ela largou a Bíblia. E não se desesperou. Não se desesperou. Aquele contato me marcou profundamente. Porque a fé não é uma caricatura. A fé não é um teatro. A fé tem a ver com uma entrega verdadeira. E aquela senhora não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém gravando, a não ser um singelo seminarista que lá estava para visitá-la, nada mais. E aquela experiência profunda de fé me chamou a atenção, dentre tantas outras. Por exemplo, eu me lembro aqui, até hoje como padre, de uma senhora faz pouco tempo, uma senhora de 70 anos, que saiu daqui de Suzano para ir a pé até Aparecida do Norte. Até Aparecida do Norte. Falei: meu Deus, mas senhora, não, padre, eu vou. E ela depois voltou com os pés assim, machucadinho, tudo, né? Mas ela falou: padre, para mim foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Quer dizer, de onde veio essa força? De onde veio essa energia? Foi da fé. Mas veja bem, Leonardo e queridos amigos que estão acompanhando essa entrevista, não foi fruto do fanatismo, lavagem cerebral. Eu nunca falei: vocês têm que ir a pé até... Nunca falei. Quer dizer, um ato espontâneo de fé, de entrega. O que sustentou aquela mulher? Se não amor a Cristo. Então, são pequenas situações que mostram bastante a beleza, o dom da fé. Como que a fé faz a diferença na vida das pessoas. E daí, padre, falando sobre também essa questão de rotina de fé, a gente tem falado sobre, você falou sobre algumas disciplinas assim, que são importantes na vida das pessoas de fé, na vida de um padre. E eu queria saber como é a rotina de um padre. Como funciona, como é um pouco do seu dia, desde o seu acordar até quando você vai se deitar, mais ou menos como funciona essa rotina. Hoje você, inclusive, quem está rezando a missa no seu lugar no momento que essa entrevista ocorre, é o Padre Sérgio. Uhum. E, então, assim, tem momentos em que vocês conseguem manejar. Então, há outros padres na paróquia, mas como funciona mais ou menos a rotina? Isso, a grosso modo, o padre deve ser eminentemente um homem de oração. A gente precisa rezar. Mesmo que a gente
em algum momento se sinta estressado, sem vontade de rezar, mas ele precisa rezar. Então, oração de manhã, à tarde e à noite. Esses 3 momentos. Missa, a missa que é diária. Isso não quer dizer que em algum momento pode acontecer de um dia não ter missa, pode acontecer, mas normalmente a missa é diária. Depois, atendimento sempre constante. Eu sempre procuro distinguir. Uma coisa é o plantão. O plantão você fica lá plantado, a palavra já diz, é plantado. Atendimento se dá sempre. Então, todas as vezes que a gente vai até a igreja, alguém quer conversar, você acaba atendendo as pessoas. Então, quer dizer, a oração, o atendimento, os sacramentos e a administração da paróquia. Aquilo que, vamos dizer assim, desculpa o exemplo, é uma empresa, vamos dizer assim, que tem contas a pagar, funcionários para encaminhar, para colher, para dispensar, tem construção para fazer, tem coisas para ajustar. Então, esse é o aspecto administrativo da paróquia. Então, ao pároco cabe a administração da paróquia. Agora, nem todo padre é pároco, nem todo padre é responsável por uma paróquia. Mas todo padre, independentemente das atribuições, podem e devem rezar missa. Então, a missa é a parte essencial do ministério sacerdotal. Então, a grosso modo, é isso. Além dessas questões, velório, visita às casas, visita aos doentes, casamento, batizado, essas coisas. Sim. E, padre, a gente tem falado aqui da rotina de um padre da Igreja Católica. Eu queria saber, olhando a Igreja Católica como um todo, eu gostaria de saber se você acredita que ela ainda tem a mesma influência e impacto aonde está, como ela tinha no passado. Você acha que mudou alguma coisa de como a influência da Igreja Católica no mundo funciona hoje em dia? A Igreja Católica passou por grandes oscilações históricas. Se pegarmos a Igreja Antiga, havia um estilo medieval, moderna, atual. Lógico que a Igreja é sempre a Igreja. Agora, em termos de voz, referência de voz, não. Não. Eu não vou dizer que diminuiu, porque a palavra do Senhor é sempre a palavra de Deus. Não diminui. Ela sempre tem a sua importância, sempre terá. Mas não dá para negar que hoje houve um crescimento de várias denominações religiosas. Além disso, há pessoas que crescem não mais no entorno da Igreja Católica, não mais vivendo a rotina na Igreja Católica. Então, às vezes é uma voz nem sempre entendida e muito menos ouvida. Mas a evangelização, a missão, ela é permanente. Ela é permanente. Às vezes nós temos que reevangelizar aqueles que já foram batizados. Então, evangelizar aqueles que estão dentro da igreja e aqueles que estão fora. É lógico que quando a gente fala em evangelizar, não estamos falando de proselitismo, no sentido violento, de obrigar as pessoas a irem à igreja, obrigar as pessoas a rezarem, não. A gente tem que respeitar a consciência de cada um. A consciência, o espaço sagrado, que é justamente o coração da pessoa. Então, ela sabe o que ela quer para a vida, ela sabe o caminho tomar. Então, esse respeito, esse cuidado a gente precisa ter. Agora, de qualquer forma, nós estamos falando de um homem de Nazaré que foi hostilizado pelos próprios religiosos da época. Então, os cristãos nunca tiveram vida fácil. E hoje, em 2023, não é muito diferente. Você ser conhecido não significa que você é ouvido. Ser ouvido não significa que você seja entendido. Então, hoje nós vivemos um momento com bastante desafio, mas a gente precisa sempre aprimorar nossa linguagem. A gente precisa aprimorar sempre o nosso jeito de ser. Buscando atenção não para si. Não para si. O padre não é o centro da cidade, da paróquia, nem o Papa é o centro do mundo, mas é Cristo, Cristo centro da nossa vida. Então a gente tem que olhar
para Jesus. Lembro que quando estudávamos na faculdade a gente via bastante, não tinha internet, né, na década lá de 90, pelo menos não ao nosso alcance, né? E nós olhávamos as fotos dos padres rezando missa na década de 50, 60, de costa para o povo. E ali é interessante porque a imagem mostra que todos voltados para a mesma direção. Isso é importante. Quer dizer, ainda que hoje o padre celebre missa de frente, na verdade não podemos esquecer que todos devemos olhar na mesma direção. Qual que é a direção? A Cristo. Ele é o centro da nossa fé. E é muito interessante até que as igrejas, né, católicas, elas têm essas questões de enfeites, a forma como ela é construída é um pouco para apontar para isso, né? A cruz no centro, muitas vezes. Então tem esse foco de estar ali, a cruz no centro. É muito interessante isso. Sim, Leonardo. Eu lembro que eu fui numa igreja na Itália, não sou padre viajante, né? Sou mais caseiro. Uma vez eu fui porque não tinha jeito, tinha que ir mesmo. E eu lembro que passei por uma igreja feia, a parte externa, muito feia. Não tinha nada de beleza, parecia um galpãozinho antigo, sabe? Uhum. E na hora que eu entrei, para minha surpresa, era a coisa mais linda. Mais linda. E aí, conversando com o padre lá, italiano, ele disse, não, a mensagem que quer se passar aqui é que a beleza da pessoa está dentro dela, não fora. Então, o que adianta você usar a melhor roupa e ter um coração cheio de desejo de fazer o mal, passar os outros para trás, né? Então, é um convite. Um convite para purificação interior, para mudança interior. E quem tem mais essa coerência absurda, digo absurda porque não é algo tão comum, absurda e absoluta do que Jesus nosso Senhor. Um homem que viveu integralmente aquilo que pregou, aquilo que anunciou, aquilo que falou, aquilo que cobrou. Então, não havia divórcio entre a vida interior e a vida externa. Então, esse é o convite que a igreja faz a todos nós. E daí, padre, eu gostaria de saber, a gente falando também sobre essa questão de influência, de voz da Igreja Católica, principalmente no Brasil. O Brasil é um país majoritariamente católico. Segundo o Datafolha de 2020, 51% dos brasileiros ainda se considerava católico. Mas, para efeito de comparação, em 2010, o número de católicos era 64,6%. Você também citou, por exemplo, o crescimento de outras denominações religiosas, e no Brasil a gente tem tido muito crescimento dos evangélicos. Em 2010, eles eram um número um pouco menos expressivo, cerca de 26%, e em 2020 o Datafolha registrava que eles já eram 31%. Na sua opinião, o que tem feito esse número de católicos nessa taxa diminuir de certa forma? E como você acha que a igreja, você citou a evangelização, como a igreja pode alcançar novamente essas pessoas sem que seja, como você disse também, esse proselitismo, sem que seja só uma busca de adeptos? Isso. Bem, o cenário mudou, o contexto mudou, a história mudou. Esse crescimento vertiginoso, né, da igreja evangélica traduz não só o crescimento de uma única denominação. Então, a igreja evangélica hoje tem bastante ramificações. Uhum. Então, a coisa acaba sendo até mais complexa, né? Porque a gente não está falando de uma instituição de uma só. Mas isso eu penso que é até natural. Né? É até natural, porque em muitos lugares onde a igreja não chegou, a igreja evangélica chegou. E lá fizeram o trabalho, o bom trabalho, evidentemente, e isso acabou florindo, né? Crescendo, etc. Também não podemos dizer que a Igreja Católica ela é uma instituição milenar, então a linguagem dela é bem diferente. Nós devemos ser obedientes a um rito, né? A um rito milenar. O padre não pode inventar da cabeça dele, hoje eu vou só pular, dançar, ou, né, fazer uma pregação aqui diferente, vou mudar tudo, não dá, né? Então, a gente acaba sendo fiel a isso. E
nesse sentido, quer dizer, toda mudança na Igreja Católica é muito mais lenta. Muito mais lenta. Hoje eu acho o mundo mais acelerado. Em todo sentido, as mudanças são mais rápidas até. Então, nesse sentido, as igrejas evangélicas, algumas, por exemplo, estão sendo fundadas enquanto a gente está conversando aqui. Né? Então, tudo isso, de alguma forma, faz aflorar o crescimento dela. Agora, mesmo a igreja ela caindo em porcentagem, podemos dizer que a Igreja Católica continua firme e dessa porcentagem grande, uma parte pequena, vamos dizer assim, pequena, participava frequentemente, outro não, é católico porque o pai, avô era, né? Então, esses aí acabaram migrando para outras denominações. Mas o importante de tudo, eu penso que, mesmo nesse contexto, o desafio sempre é bom. Sempre é bom, ajuda a gente a corrigir alguma coisa, melhorar outras e até ter mais criatividade. Então, isso é bom para não levar a gente ao comodismo. E, inclusive, quais correções você acha que hoje são necessárias ainda? A linguagem. Eu acho que nós, padres, precisamos falar a linguagem própria, uma linguagem que possa ser entendida pelos fiéis. Não uma linguagem muito acadêmica, mas uma linguagem que facilite a interpretação, além da acolhida. Eu penso que a acolhida é primordial. Se a palavra é importante, a acolhida é primordial. Né? Às vezes você entra numa igreja católica, é difícil achar alguém dizendo, opa, seja bem-vindo, tal. Você pode correr o risco de você entrar e sair e ninguém te abordar, nem para dizer seja bem-vindo. Então, é um pouco a nossa realidade. A gente tem que assumir isso, que a gente precisa melhorar, aprimorar a questão da acolhida. E falando em acolhimento, em outubro vai ser realizado o Sínodo dos Bispos no Vaticano. Entre um dos convidados pessoais, foi um pedido do próprio Papa Francisco, foi o jesuíta James Martin, que é um católico defensor dos direitos do público LGBTQIA+. Ele havia escrito até uma carta ao Papa Francisco, quando o Papa, em uma entrevista, havia considerado sobre o ensino moral católico a respeito da homossexualidade, que no ensino moral católico considera pecado. Mas ele, ao mesmo tempo, defendeu os direitos dos LGBTs. E eu gostaria de saber, em relação ao acolhimento, quais são os desafios que a Igreja Católica deve superar para conseguir alcançar também a população LGBT. E é somente com este público que a Igreja Católica tem que ter essa perspectiva de maior acolhimento? Não, porque o mundo não se resume às pautas LGBT, né? O mundo é muito mais plural e tem muita diversidade, né? Como a gente pode ver e acompanhar. Agora, esse olhar da igreja é um olhar de mãe. Um olhar de mãe que vê os seus filhos e tenta compreender e ama-os do jeito que eles são. E desta forma, Leonardo, queridos amigos que estão acompanhando, penso que quanto menos nós julgarmos, melhor. A gente tem que amar as pessoas independentemente de quem elas sejam. Porque uma nota de R$100, ela não perde o valor quando você amassa a massa, quando ela está suja, não, ela continua tendo valor. Então, a dignidade humana ela é suprema nesse sentido. Agora, evidentemente que a Igreja Católica, num primeiro momento, ela fala para os católicos, num primeiro momento. Né? Então, quem tem que assimilar a disciplina católica, as normas católicas, no primeiro momento, é aqueles que se manifestam como tais. Agora, evidentemente, a Igreja Católica tem tanta força que tudo que ela diz acaba sendo um problema, né? Acaba sendo algo a ser questionado, algo a ser considerado. Então, isso é bom. Eu penso que nós temos que aprender a olhar as pessoas e não trazê-las ou fazer com que elas sigam o nosso jeito. Não, a gente tem que respeitar a direção delas.
E se a gente conseguir ajudar as pessoas a tomarem um bom caminho, olha, certamente nós estaremos, de alguma forma, indicando aquilo que Jesus quer de nós. E daí, padre, eu gostaria de saber também, agora falando um pouco sobre sua experiência aqui na cidade de Suzano, especificamente. Você, antes de assumir a paróquia São Sebastião, você também foi pároco na paróquia do Bom Pastor. Eu queria saber, apesar das duas serem localizadas em duas partes bem movimentadas, quais foram as principais diferenças entre ser padre em cada uma delas? Isso, eu acho que o divisor de águas, o Leonardo, foi assumir administrativamente uma paróquia, porque naquela ocasião, no início do novo milênio, os padres, assim que ordenavam, eles ficavam mais ou menos um ano com outro padre, para aprender, para entender o funcionamento de uma paróquia e tudo mais. Naquela ocasião, eu fiquei um ano com um padre que já faleceu, o padre Francisco, e depois assumi a paróquia São José de Judiapeba, depois Bom Pastor. Então, a rotina da igreja, de certo modo, é sempre a mesma. Rezar a missa, organizar as pastorais, se for o caso, fazer CPP, que é um conselho paroquial, pastoral. Agora, a grande diferença é que o centro é sempre mais agitado. Uhum. O centro não fecha. Então, se eu chegar lá agora, vai ter gente para atender, para confessar. Você passa, por exemplo, você entra nas igrejas de bairro, é normal você passar, ou às vezes a igreja está fechada, às vezes você passa, não tem ninguém, tem alguém limpando a igreja. Agora, no centro, não. No centro, as pessoas vêm muito ao centro pagar a conta, resolver as coisas, comprar alguma coisa e acabam passando pela igreja, né? Então, a movimentação, a mobilidade é um pouquinho maior. Agora, por outro lado, se perde um pouco a questão daquilo que é muitos não cresceram as suas raízes ali. Uhum. Né? Então, eles são de outros lugares e acabam vindo à missa do centro. Né? Então, não é um frequentador das atividades da paróquia. Às vezes vem na missa do centro, vem para a missa e volta. É uma outra característica, um outro jeito. Mas agora já me adaptei bem, porque vim da matriz de Santana, em Mogi das Cruzes. Né? Lá fiquei um bom tempo lá, acho que, se eu não estou enganado, 4 anos, 4, 5 anos. E depois vim aqui para São Sebastião. São características similares. Sim. Né? Similares. Então a gente vai se habituando. É lógico, a gente acaba não sabendo tudo, mas a gente vai se habituando à paróquia, à rotina da paróquia. E daí, padre, são 22 anos de sacerdócio. Queria saber qual uma história que tenha sido marcante para você nesses 22 anos. Você destacou, por exemplo, uma viagem que você fez à Itália, conheceu algumas igrejas lá, participou de um evento com vários outros padres, mas também, além dessa, se você puder contar um pouquinho mais sobre ela, e também outra experiência que te marcou bastante durante seus 22 anos de sacerdócio. Olha, eu gostaria de destacar uma coisa importante. Primeiro, a primeira confissão que eu atendi. Eu estava até lembrando aqui que no dia da minha ordenação, à noite, quando chegou a noite, eu não consegui dormir, ainda estava meio pensando em tudo que aconteceu, em tudo que mudou. Num dia não podia nada, no outro dia agora você pode celebrar a missa, consagrar, pôr o pão e o vinho, pode atender confissão. Então tudo isso, de alguma forma, mexeu bastante com a minha mente e meu coração. Foi uma grata perturbação, uma boa perturbação. Então me lembro aí que me chamou a atenção a primeira confissão, a primeira missa, evidentemente. É sempre algo marcante. E depois a ida ao Vaticano, que eu sempre lia, achava interessante, mas uma coisa é você estudar isso, outra coisa é você ir. Então, lá eu tive a oportunidade de passar um lugar onde os papas rezaram. O Papa João Paulo II estava... não fazia muito tempo que tinha morrido, então estava assim, o túmulo, fui lá rezar. Na ocasião, segurança permitiu, porque tinha uma corda, né, que não podia as pessoas ultrapassarem, viu que era padre, estava vestido com a veste clerical, ele falou, vem, padre, vem rezar. Aí eu fui lá, rezei, e depois de outros papas, túmulos de outros papas, igreja de São Francisco, igreja de Santa Rita de Cássia, igreja de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, então tudo isso foi bastante enriquecedor, além de ter a oportunidade de
ter participado da maior concelebração eucarística da história da igreja, né, que foi justamente no ano sacerdotal. Mais de 15 mil padres celebrando missa juntos, com o Papa, na ocasião era o Papa Bento XVI. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Agora, uma coisa, estava no avião, né? E uma moça falou, ai, que bom, estou do lado do padre. Eu falei, ai, que bom, ai, padre, eu tive um sonho. Eu falei, qual sonho? Ai, padre, eu sonhei que esse avião ia cair. Eu falei, meu Deus do céu, mas a senhora sonhou quando? Não, sonhei essa noite, ai, meu Deus do céu. Eu falei, tomara que não seja nem o meu dia, nem o dia da senhora, meu pai do céu. Mas eu nunca fiz tanta promessa, meu Deus do céu. Daí passava pela turbulência, né? Uhum. Eu falava, meu Deus, será que o sonho dessa senhora vai se confirmar? Aí a mulher tremia, suava, né? Eu falava, meu Deus do céu, que é isso? Aí eu peguei e falei, Senhor, se a gente chegar vivo, eu vou dar essa Bíblia aqui, que eu tenho uma Bíblia que eu guardava, eu dar essa Bíblia para ela. Eu dei e acabei ficando mais tranquilo. Então, ela estava tão tensa e ficou falando o sonho o tempo todo, que eu acabei ficando um pouco preocupado. Vai que acontece, se não for nosso dia, se for do piloto, daí então, piorou. Diz assim que a pessoa não acredita a Deus até que um avião não esteja caindo ou um pitbull não escape. Porque se a pessoa não crê em Deus, mas nessa hora aprende a acreditar. É verdade, padre. E daí, conta pra mim, você conta essa experiência engraçada, mas são alguns desafios que aparecem na vida do padre. As pessoas identificam muito fácil o padre, muitas vezes pela vestimenta e tudo mais. Quais são os maiores desafios de ser padre hoje no mundo moderno? Quais são os maiores desafios que você enfrentou enquanto padre? Olha, eu percebi uma mudança muito grande de quando me ordenei. Olha que não faz muito tempo, porque se eu olhar 22 anos... É a minha idade. Né? É a minha idade. Pouco tempo, mas eu percebi muita mudança. A mudança até de comunicação. Hoje em dia o acesso ao celular, hoje a gente não consegue viver sem um celular. O mundo está dentro da nossa casa, a gente não precisa nem sair de casa para ir desbravar esse mundo. Então eu penso que o maior desafio hoje é essa questão tecnológica, porque tudo no tempo real. Então, se hoje é importante pensar para falar, mas quando a gente não consegue ter tempo nem para pensar, né? Então, esse é o contexto de muitas pessoas hoje querem resolver tudo rápido. Né? Não é só no alimento, né? Eu quero comer, mas eu quero comer, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver minhas coisas, tal. E em termos de fé também não é diferente. Né? As pessoas hoje elas querem que seja tudo rápido, também no trabalho, né? Também no trabalho. Você espera mais o resultado do que propriamente a dignidade do serviço em si. Né? Então, eu estou mais atento ao resultado do que ao processo. Então, essa pressa, essa ansiedade, essa rapidez é um desafio que eu sinto bastante. E daí eu gostaria de saber, você comentou sobre o dia da sua ordenação, né? Foi um dia muito marcante e que o dia depois daquilo você não conseguiu dormir porque caiu a ficha. Meu Deus, agora eu sou padre. Eu queria saber, se você de hoje pudesse estar naquela ordenação há 22 anos, se você pudesse conversar com aquele padre Cláudio, aquele recém-ordenado padre Cláudio Tassiano, o que você diria àquele jovem? Olha, eu diria, Jesus de tão humano só podia ser Deus. Eu diria, seja bem mais humano, porque nós saímos da faculdade muito formatado, com muitas ideias frescas na cabeça, e achamos que o mundo é um livro que está presente em nossa mente, mas não é. Quando você se depara com a realidade te engole. Então, hoje eu diria, seja humano, mais paciente, entenda o outro lado, entenda aquela pessoa que está sentada no banco, entenda aquela pessoa que nunca entrou numa igreja, entenda a pessoa de outra denominação religiosa, ame-a. Então, penso que essa visão humana, esse gesto humano de acolhida e de respeito é fundamental. Por exemplo, agora eu fui no velório de uma bebê de 2 meses, tadinha, né? 2 meses. Então, imagina o sofrimento dos pais. E lá estava um pastor da igreja adventista. Eu o cumprimentei. E na verdade,
todos falamos de um mesmo Deus. Talvez de um jeito diferente, né, com tradições diferentes, mas todos falamos de um mesmo Deus. Então, penso que evangelizar também, hoje, eu diria para esse padre, né, de 22 anos atrás, evangelizar também é acolher, é respeitar as diferenças, é entender o outro lado. E daí, padre, você acredita que essa foi a lição mais preciosa que você aprendeu nesses 22 anos? Ah, sem dúvida. A gente aprende com os nossos tombos, com os nossos tropeços, com os nossos próprios erros. Porque, sabe, quando a gente se ordena novo, quando a gente se forma novo, guardadas as devidas proporções, é lógico que cada um tem uma criação, mas vamos dizer, uma parte considerável dos jovens, quer dizer, nós saímos achando que sabemos de tudo, que os problemas que as pessoas passam não serão os nossos problemas, porque a gente acha que não vai errar, que não vai sair do caminho, e que as pessoas são quase que obrigadas a fazer da forma que fazemos. Então, achamos que estamos acima e as pessoas embaixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu penso que, com o tempo, depois de trilhar esse caminho, eu penso que hoje eu entendo por que o Senhor escolhe os fracos, por que o Senhor permite que aqueles que estão cheios de erro sejam escolhidos. É para nós entendermos os outros. Quem nunca se machucou, talvez não consiga entender aquele que está machucado. Então, penso que é o modo de a gente entender a própria vida, tal como ela é. E o que você espera dos seus próximos anos como padre? Desses anos que ainda hão de vir, mais 22 anos de sacerdócio, o que você espera? Olha, no Concílio Vaticano II, né, foi um momento em que a Igreja passou de um concílio mais conservador para essa abertura ao mundo. Os padres podem rezar agora na língua do próprio país, essas coisas todas. Alguns bispos brasileiros fizeram um pacto ali na Catacumba de São Sebastião, de ter uma igreja mais despojada, menos pomposa, etc. Então, eu penso que eu sonho que tanto eu, quanto os meus irmãos, quanto a igreja, consiga ser uma igreja muito mais humana, muito mais despojada, menos pomposa. Se a gente conseguir entender aquele que está lá na ponta da linha, é o que o Senhor quer, é o que Deus espera de nós. Porque quando a gente está de cama, né, Leonardo e Walter, quando a gente está assim de cama, a gente quer o quê? Só o básico, né? Eu quero ver minha mãe, eu quero falar com a minha mãe. Eu estou com vontade de comer um arroz e feijão. Né? Você não vai pedir grandes coisas quando você está ali na cama. Então, eu penso que nesse mundo dificilmente a gente consegue viver de uma forma diferente do que está. Uma forma diferente que está. Então, quer dizer, se a gente conseguir viver de uma forma normal, comum, verdadeira, é isso que Deus quer. Então, sonho sim, com uma igreja mais despojada, mais humana e mais tranquila. Padre, agradeço muito pela sua presença aqui, agradeço muito pelas palavras e eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Meus queridos, você católico, não católico, evangélico, espírita, agnóstico, alguém que não acredita muito em instituição religiosa, de qualquer forma, sinta-se amado. Amado por Deus, amado por nós, e aqui estou, esse indigno servo, pedindo que vocês rezem por mim, eu estarei aqui rezando por vocês também. Um forte abraço e quando passarem em frente da igreja de São Sebastião, no centro de Suzano, sejam todos muito bem-vindos e que Deus os abençoe. Nós agradecemos mais uma vez sua presença, Padre Cláudio, e agradecemos também a você, que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.